Olá! Começa agora o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais, um programa produzido pela pós-graduação da FAI, área de Educação, pela especialização em Educomunicação. Semanalmente, nós apresentamos temas que foram divididos na academia, que são os seguintes: Direito, Educação, Tecnologia e Engenharias e também área de negócios. Hoje, nós abordaríamos um tema dentro da área de negócios. Tal tema foi levantado dentro da academia pelo corpo docente e também com a participação do corpo discente. E é claro que você, nosso telespectador, também poderá enviar para nós um tema dentro dessas 4 grandes áreas e colocar na nossa página no Facebook, www.facebook.com/diálogosacadêmicos. Hoje vamos colocar como tema, dentro da grande área Tecnologia e Engenharia, o regime adotado pelo governo federal para a indústria automobilística, que é o Inovar Auto. Acompanhe conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo. E o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave. E ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais e estamos hoje na nossa 39ª edição, dentro da grande área Tecnologia e Engenharia, e o nosso tema, o programa Inovar Auto do Governo Federal. É isso, não é, professor Gilson? É isso, Regina, exatamente. Um decreto que foi anunciado no mês de setembro de 2012 e que representa um grande impacto renovador para a indústria nacional. Muito bem. O professor Gilson, então, aqui me ajudando quando eu acabei esquecendo o nome do programa editado pelo governo federal. O professor Gilson Paula Lopes de Souza, que é engenheiro mecânico e de produção, mestre em administração e economia, doutorando em engenharia de produção. É coordenador dos cursos de engenharia mecânica e ambiental da FAI. Também é superintendente do Instituto de Qualidade Automotiva Regional Paraná e Santa Catarina. Muito bem-vindo ao nosso programa, professor. Muito feliz também com essa oportunidade de encontro, com esse diálogo, que nós pretendemos não só esclarecer a respeito do tema, mas principalmente promover um movimento de desenvolvimento a partir da academia e da indústria local para o nosso estado. Muito bem, obrigada pela participação, professor. Ao lado do professor Gilson, nós temos o Jorge Zavala, que é engenheiro químico, consultor industrial da Zavala Assessoria. Muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite que me fez a FAI, através do professor Gilson. Certo. Estamos aqui justamente para conversar sobre o Inovar Auto, que ele mostra muitas oportunidades de negócios, tanto para fornecedores como para a própria montadora automotiva. Muito bem. Então, professor Gilson, o que vem a ser esse programa editado pelo governo federal, o que é exatamente o Inovar Auto? Isso, o Inovar Auto, quando comento a respeito do impacto, ele é de fato a política industrial do governo federal para o nosso país. Então ele estabelece de fato metas a serem atingidas, principalmente de impacto positivo quanto ao meio ambiente. Então diretamente ele estabelece objetivos para o consumo de combustível, ao mesmo tempo que ele promove o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Mas, de qualquer forma, quando nós nos referimos à pesquisa e desenvolvimento, a academia tem uma grande importância aí, não tem, professor? Sem dúvida. Se nós colocamos o investimento em desenvolvimento e pesquisa, a própria formação dos engenheiros também deverá estar bastante atenta
a essas mudanças ocorridas com o programa lançado, editado pelo governo federal, para alinhar-se, ajustar-se também ao que as indústrias automobilísticas deverão, aquelas que, na verdade, entrarem nesse programa, né, que aceitarem e estiverem desenvolvendo esse programa, precisam também de profissionais que estejam adaptados a isso. Exatamente. Com essa abrangência que você bem abordou, eu acho que cabe nós passarmos a um quadro elucidativo, onde os objetivos do programa Inovar Alto, eles estão muito bem definidos. Certo. Então vamos chamar o primeiro quadro e a partir do primeiro quadro o professor já vai então traçar um panorama geral para nós. Exatamente. Então o programa, ele possibilita uma atração de investimentos, já que o compromisso em investir parte da receita das empresas em pesquisa e em desenvolvimento naturalmente atrai investimentos, né? Ele, é claro, se alicerça na inovação tecnológica, já que soluções terão que ser encontradas, e daí, Regina, a importância da academia como um laboratório de fomento do conhecimento para a geração de soluções aplicadas à indústria. Então, com o investimento e a preparação da academia para fornecer soluções, nós de fato teremos um grande avanço das inovações. A tecnologia deverá ser incorporada não só nas empresas fins, por exemplo, fabricantes de automóveis, caminhões, implementos agrícolas, mas deve se desdobrar a toda a cadeia de suprimentos, a partir do extrator da matéria-prima a todos os processadores de componentes automobilísticos e também deve qualificar, incorporando tecnologia na própria cadeia de distribuição. Certo. Professor, o que nos chama a atenção, então, vem a ser também o investimento em pesquisas, vem a ser a redução do combustível, né? Tem uma porcentagem colocada pelo governo federal a partir do programa Inovar Alto, e também o próprio desenvolvimento da indústria automobilística ficando mais competitiva no mercado internacional. Como o Jorge Zavala, como consultor, vê essa questão? Esses três pontos que nos chamaram a atenção. Esses pontos que nos chamam a atenção são pontos que estão começando a ser trabalhados de uma forma muito mais séria, porque no dia 21 de dezembro, 21 de 12 de 2012, os maias falaram que ia acabar o mundo, né? O mundo acabou sim, para aqueles que não estão acompanhando o desenvolvimento tecnológico das empresas, desenvolvimento tecnológico. Dentro disso, nós temos grandes desafios. E o grande desafio é justamente mitigar a emissão de gases poluentes ao meio ambiente, que é o CO2, que é o foco principal da indústria automotiva. Existem propostas muito interessantes, nas quais vamos ter que trabalhar muito na toda a cadeia de suprimentos. Desde a primeira camada, a segunda, a terceira camada, enfim, até a extração da matéria-prima. Todos eles têm um peso na extração da matéria-prima, fazendo emissões de gases poluentes, não? Dentro desses gases poluentes, eu tenho um exemplo interessantíssimo de uma empresa mineradora belga, que ela, para extrair 1 quilo de ouro, né, eles estão consumindo, destruindo da natureza 400 toneladas de rocha. Hoje eles estão fazendo a mineração urbana. O que é essa mineração urbana? Ir nos resíduos, nos resíduos industriais que existem dentro do meio ambiente das indústrias. Eles estão procurando ouro e estão trabalhando em cima de 2 toneladas de resíduos e de industriais para conquistar 1 tonelada de ouro. Então, esse é um grande progresso dentro daquilo que chamamos de mitigação do meio ambiente. Certo. Professor Gilson, a partir das colocações também do Jorge, o que também nos chama a atenção seria a formação desses profissionais de engenharia, que também precisam estar atentos a essas questões que são fundamentais para o desenvolvimento e depois a atuação desses profissionais, como promovendo pesquisas, como apresentando resultados, mas também de olho, observando essas questões que o Jorge nos coloca. Exatamente. E aí,
resgatando um pouquinho, né, até a própria configuração da oferta em formação em engenharia na nossa instituição FAI, sim, exatamente nós priorizamos os 3 segmentos de mecânica, produção e ambiental, exatamente para poder fazer frente a essa demanda, né, tanto que essa preocupação levou-nos, inclusive, a um replanejamento, né, do nosso conteúdo acadêmico para que pudesse fazer frente ao desenvolvimento de nova tecnologia a produto e processos, engenharia mecânica. Né? Desenvolvimento da capacidade gestora industrial, engenharia de produção. Sensibilidade ao controle dos níveis de emissões, sustentabilidade e respeito ao meio ambiente, engenharia ambiental. Então, de fato, né, a instituição FAI se qualifica para fazer frente às demandas do programa Inovar, que tem um período muito claro de abrangência. Tá? Então, talvez até possamos, com o apoio do quadro, né, a seguir, nós temos um período de 2013 a 2017, onde já a partir de 2013 foram definidos requisitos compulsórios para que a indústria deva atender, com o seguinte risco, de perder competitividade pelo aumento da carga de impostos através do IPI. Então, para que seja, de certa forma, perdoada dessa carga de impostos, requisitos compulsórios, obrigações fiscais em dia, né? Eficiência energética, ou seja, compromisso de fato com as questões de emissões, questões ambientais. Sim. E um processo produtivo básico instalado no Brasil. Né? Então, isso tudo vai representar um fortalecimento da indústria e, consequentemente, da nossa economia como um todo, né? Porque sabemos que o segmento automobilístico é a grande locomotiva da economia. E com isso vai puxar todos os outros segmentos. O compulsório, já uma vez atendido, ele inibe a penalidade de 30 pontos no IPI. Então, as indústrias se preparam até agora, final de março, sim, em apresentar projetos para que, de fato, né, em atendendo esses requisitos básicos, elas não tenham essa penalização. E a progressão dessa competitividade vem nos requisitos sugeridos, que é exatamente o investimento em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, engenharia, investimentos em engenharia aplicada, diretamente nos processos industriais e no desenvolvimento da cadeia de fornecedores, e com isto, de fato, compulsoriedade para obter, de certa forma, a competitividade imediata. E toda a indústria está correndo atrás. É, professor? Está correndo atrás. Então, a pergunta que eu faço então é a seguinte: para que as indústrias automobilísticas, que essas organizações, possam então adequar-se a esse novo programa, Inovar Alto, precisam cumprir com as exigências colocadas pelo governo federal. Nesse momento, as organizações também precisam buscar orientações, precisam buscar consultorias, precisam buscar assessorias também para que consigam ajustar-se a esse programa. E caso elas não estejam cumprindo todas essas exigências colocadas dentro do programa Inovar Alto, elas não poderão então participar, é isso, Jorge? Não, elas podem continuar participando, mas elas vão ser penalizadas justamente porque não vão gozar dos benefícios que o Inovar Alto tem através do governo. Né? Eles vão pagar multas pesadas em cima do IPI. Por quê? Porque eles não vão poder retirar as porcentagens destinadas para desenvolvimento, né? Pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa, do IPI, os valores que já estão programados para isso. Sim. Ok? Então, nesse momento, as empresas precisam e necessitam entrar nesse desenvolvimento porque elas têm um benefício muito grande, porque da receita que eles têm, ele tem uma parcela e do IPI que eles criam, tem uma receita para poder aplicar nesse desenvolvimento.
Certo. E quando você colocava, Jorge, um pouquinho anteriormente, a adoção de métodos de redução de consumo. Então, vai obrigar as empresas a investirem e aplicarem as novas tecnologias. E esse é um ponto fundamental para as organizações nesse momento. É um ponto fundamental porque é uma meta ambiciosa, muito ambiciosa. Não é? No momento em que a indústria automotiva se propõe, através do programa Inovar Auto, que ela diz que nós temos que economizar 130 gramas de dióxido de carbono, né, a cada quilômetro rodado. Isso equivale mais ou menos a termos veículos com etanol que rodem aproximadamente 17 quilômetros por litro de etanol, e se for com gasolina, 19 quilômetros por litro de gasolina. Então, é uma meta muito ambiciosa, e ali toda a cadeia de fornecimento das indústrias automotivas ficam comprometidas com esse programa. Né? Aí temos que analisar uma a uma todos os fornecedores das indústrias, das montadoras, para ver de que forma eles podem contribuir para a gente reduzir essa emissão de gases, né? Em função do consumo dessa energia. Basicamente é isso. Né? Então aí nós temos que ver todo o supply chain, que eu penso que no próximo bloco a gente pode ver isso ali, descrever melhor. Sim. Nós podemos motivar a toda a cadeia de suprimentos para fazer um belo de um programa. Certo. As empresas, algumas empresas ou várias já estão cumprindo as exigências, já estão se programando, se organizando, enfim, para estarem se adequando ao novo regime, é isso? Então, Regina, existe um calendário, né? Agora o mês de março é o mês onde as empresas já apresentam os seus projetos de investimentos, tá? No caso, privilegiando a pesquisa e desenvolvimento. Isso as habilita, de fato, a ter a redução, né, nos níveis de IPI.